Uma coisa interessante também que a gente consegue fazer é a gente consegue trabalhar de forma automática os espaços entre cada elemento ali, entre cada parte, cada div que a gente tem no nosso grid. Então, por exemplo, eu posso no body aqui falar que eu quero aplicar a propriedade grid column gap. E aí eu posso definir qual é o espaçamento que eu vou ter entre cada elemento. Então, por exemplo, posso falar que cada elemento vai ter um espaçamento de 20 pixels. Quando eu atualizo a minha página, você pode ver aqui que agora eu tenho todas as colunas, elas têm um espaçamento de 20 pixels, tá? Isso de forma automática para todas as colunas. Da mesma forma, eu posso falar que eu quero um espaçamento entre cada linha. Então, grid row gap 10 pixels. Se eu atualizo a minha página, agora eu tenho um espaçamento entre as linhas. Se eu visualizar isso lá no Firefox, eu posso ver aqui, ó, que eu tenho um espaçamento, né? Inspecionando a minha página, conseguindo visualizar o resultado aqui, eu posso ver que eu tenho um espaçamento tanto em relação às linhas quanto em relação às colunas, tá? Então isso de forma automática aplicando a propriedade gap. Então, da mesma forma que a gente tem o grid, a simplificação do grid row end, row start, column end, column start, a gente tem a simplificação do gap também, que seria grid gap, tá? E aí eu posso aplicar primeiro a largura de espaçamento das linhas, então vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, e depois das colunas, vou colocar 15 pixels. E aí eu posso remover essa gap anterior. Se eu atualizar a minha página, eu vou ver que o espaçamento se mantém aqui de 10 pixels na linha e 15 pixels na coluna. Então é uma simplificação da propriedade column gap e row gap, onde a primeira instrução que eu coloco é a linha, o segundo valor seria a coluna. Beleza? Então nós temos aqui para o nosso próximo exemplo a definição de 4 elementos. Eu poderia colocar esses elementos como div e a class específica de cada parte, por exemplo, cabeçalho, navegação, principal e rodapé. Mas como eu comentei com vocês em algumas aulas anteriores, algumas tags elas eram tão padrões, tão utilizadas, que na versão nova do HTML elas foram incorporadas como tag. É a mesma coisa que a div, só que já é um nome pré-definido que remete a alguma função específica. Então, por exemplo, quando eu utilizo a tag header, é como se eu tivesse uma div com a class chamada header, né? Mas isso foi simplificado na versão e criada essa tag header. Então eu tenho 4 tags aqui que são subdivisões: header, nav, main e footer. Seria a ideia de cabeçalho, navegação, a parte principal e o rodapé da nossa página. Dentro eu tenho textos específicos, tá? Criados aqui para a gente conseguir visualizar. E aí o que eu apliquei inicialmente? No body, font size 20 pixels, vou colocar aqui um margem 0 e pad 0. Apliquei o display flex para todos eles, tá? Para os elementos que eu vou utilizar. E dentro de cada um deles eu apliquei uma borda só para a gente conseguir visualizar a diferença entre cada elemento. Então, ao header eu apliquei uma borda verde, ao menu de navegação ali, que seria a parte do menu de navegação, né? Eu apliquei uma borda vermelha, outra azul e ao rodapé amarelo, tá? Começando aqui a nossa estruturação, eu vou falar que o body ele tem um display grid, tá? E a partir daqui eu posso começar a trabalhar com as linhas e colunas específicas da minha página.
A gente vai ver uma coisa que é bem interessante para a gente definir a estrutura, o template da nossa página, ou seja, o desenho da estrutura, que é a gente trabalhar com apelidos para cada elemento específico, para cada parte do nosso código. Então, por exemplo, eu vou aplicar um apelido para o cabeçalho. E aí, toda vez que eu quiser que o cabeçalho seja expandido na minha página, eu vou aplicar esse apelido. Tá? Então, como que a gente faz isso? Para a gente entender melhor. Eu vou vir aqui na tag header e vou aplicar grid area. Tá? E eu vou colocar um nome como se fosse o nome de uma variável. Então, eu vou chamar aqui de cabeçalho. Tá? Vou vir no meu elemento nave e vou aplicar a mesma coisa. Então, grid área. Navegação. No meio a mesma coisa. Vou aplicar um apelido para ele. Então, vou colocar como principal. E no rodapé, no elemento footer aqui é a mesma coisa. Então, grid área rodapé. Tá? Então, a partir daí eu já tenho um apelido para cada parte, para cada elemento ali dentro da minha estrutura. E agora eu vou começar a desenhar justamente essa estrutura. Então, qual que vai ser a minha primeira instrução aqui depois do display grid? Grid template columns. Quantas colunas eu vou ter na minha estrutura? Então eu vou ter uma coluna que vai ocupar, por exemplo, 20% da largura e a outra coluna vai ocupar um fragmento. Seria todo o restante que sobrar ali, que seriam os 80%, né, da nossa largura. Próxima instrução, grid template rows. Preciso definir a quantidade de linhas que o meu layout vai conter. Então eu vou colocar uma linha ocupando 100 pixels, a segunda linha ocupando um fragmento e a terceira linha ocupando também 100 pixels. Seria a ideia do meu cabeçalho, a parte principal e o meu rodapé. Se eu atualizar minha página, tudo bagunçado, ou seja, não apareceu nada. Por quê? Porque como eu coloquei um apelido para os meus elementos, agora eu preciso falar em cada linha, em cada coluna, quais são os elementos que vão preencher aquela linha, aquela coluna específica. Então eu utilizo a propriedade grid template areas no plural, tá? Para eu dar o apelido área, grid área. Para eu colocar aqui grid template áreas. E como que eu defino esse template áreas? Simples. Coloco aspas simples e coloco aqui, por exemplo, eu quero que as minhas duas colunas da primeira linha sejam ocupadas pelo cabeçalho. Então, eu vou colocar aqui cabeçalho, cabeçalho. Falando que as duas colunas vão ser preenchidas com cabeçalho. A próxima instrução que eu vou colocar navegação, que seria a minha segunda linha, e principal. E por fim, a minha terceira linha vai ser ocupada com rodapé, rodapé. Tá? Então, o que eu falei aqui? Na primeira, eu tenho duas colunas, 3 linhas. Na primeira linha, as duas colunas vão ser ocupadas pelo elemento cabeçalho. Na segunda linha, as duas colunas vão ser ocupadas pela navegação e pelo principal. E a terceira linha vai ser ocupada pelo rodapé e pelo rodapé. Só faltou a gente acrescentar aqui a altura do body, que vai ser 100 VH, que vai ocupar toda a altura da minha tela. Daí aí quando eu atualizo a minha página, eu tenho o resultado aqui, ó, cabeçalho, cabeçalho, navegação e principal, rodapé e rodapé. Se eu visualizar isso no Firefox, eu vejo aqui, ó, eu tenho primeira, segunda
colunas, primeira e segunda coluna, primeira e segunda coluna. As duas estão sendo ocupadas pelo cabeçalho, navegação e principal, rodapé e rodapé. Como que eu faço, por exemplo, se eu quero fazer com que a navegação ela pegue tanto essa parte aqui, seria a primeira coluna da segunda linha, como a primeira coluna da terceira linha também. Tá? Como que eu posso fazer isso? Tá? Então é só eu vir aqui, copiar essa palavra navegação e atualizar aqui. Quando eu atualizo a minha página, ó, navegação e rodapé. Rodapé agora ocupa somente a segunda coluna. Tá? Então o que eu fiz aqui? Defini que eu tenho 2 colunas e 3 linhas. Apliquei um apelido para cada elemento desses através do grid área. E no grid template áreas, simplesmente eu coloquei o nome de cada apelido para falar que cada um vai ocupar um espaçamento ali. Agora, uma coisa que você precisa atentar, ó, eu preciso colocar o mesmo tanto de linhas e colunas através dos nomes aqui no template área. Por exemplo, se eu tirar um aqui e eu tenho 2 colunas, mas eu só tenho uma definida no início e atualizar, ó, bagunça tudo, não dá certo. Então eu preciso sempre me atentar, colocar exatamente igual o número de linhas e o número de colunas que eu preciso para que eu tenha esse exemplo. Vou voltar aqui para o rodapé. E a gente poderia aplicar uma propriedade, um media query, por exemplo, caso a gente queira que modifique esse template de acordo com a visualização, o tamanho do dispositivo que está sendo visualizado. Então, por exemplo, @media max width 700 pixels, ou seja, até 700 pixels. O que eu quero fazer? Eu quero que o body, por exemplo, clicar grid template columns, apenas um fragmento, ou seja, eu vou ter apenas uma coluna quando eu tenho abaixo de 700 pixels. Grid template rows, agora eu vou ter, por exemplo, 4 elementos. Então, 100 pixels, 50 pixels, um fragmento e 100 pixels. E aí o grid template áreas. Na primeira coluna, o que eu vou ter? Cabeçalho. Na segunda linha, agora só tem apenas uma coluna, né? Então na segunda linha, eu tenho navegação. Na terceira linha, vou ter principal. E na quarta linha, eu vou ter o rodapé. Tá? Então, quando eu atualizo a minha página, né, eu estou aqui ainda acima de 700 pixels. Se eu diminuo, ó, diminuir, agora eu tenho apenas uma coluna. Aumentei, eu tenho 2 colunas. Tá? Então, abaixo de 700 pixels eu tenho uma formatação específica para o meu template. E abaixo disso eu tenho outra formatação. Vamos supor que eu quero sumir com o menu de navegação, com a parte de navegação aqui, caso eu tenha esse elemento. Então eu poderia, por exemplo, tirar esses 50 pixels, ou seja, eu vou ter apenas 3 colunas, 3 linhas, desculpa. Vou tirar navegação e vou falar aqui que o elemento nave vai ter um display nome. Então atualizei, sumiu agora o meu elemento. Aumentei aqui, ele aparece. Diminuir, ele é oculto. Então perceba que para trabalhar e para estilizar, eu não precisei utilizar float, não precisei me preocupar muito com isso. Eu apenas defino que, nesse caso aqui, o body tem o display grid.
o número de colunas que eu tenho e o tamanho de cada coluna, o número de linhas que eu tenho. E aí, como eu apliquei um apelido para cada parte aqui, no caso cabeçalho, navegação principal e rodapé, eu utilizo o grid template áreas para definir o que vai em cada coluna e em cada linha. Isso facilita bastante aí a escrita dos nossos templates. E aí eu poderia, por exemplo, agora dentro de cada elemento colocar imagens, colocar dentro, por exemplo, do principal a notícia, dentro do navegação todo o menu que eu preciso, dentro do rodapé as informações de contato da página. Tá? Agora essa é a estrutura. Agora eu posso adicionar conteúdo dentro de cada div dessa. Da mesma forma que eu tenho o texto, eu posso ter o conteúdo aqui para ser visualizado. Beleza? Então a nossa aula fica por aqui. Caso tenham dúvidas, eu estou à disposição através do fórum ou através do WhatsApp. Beleza? Até mais.